Olá, queridos irmãos, nós estamos agora começando mais um culto matinal aqui no Aspa Online, um canal de bênçãos, um canal que está aqui para levar a verdade, para espalhar a mensagem de salvação, de arrependimento. E eu estou feliz em poder estar aqui apresentando esse culto e eu fico muito mais feliz em saber que vocês estão aí conectados assistindo a nossa transmissão. É importante separarmos um tempo de devoção logo pela manhã. É importante termos esse momento de comunhão com Deus, é importante buscarmos sempre a palavra de Deus. Por isso, você que está aí assistindo a nossa transmissão, saiba que a sua decisão, a sua escolha em estar acompanhando essa transmissão é uma escolha acertada e eu tenho certeza que Deus aprova esses momentos que juntos aqui vamos passar, mesmo que seja virtualmente, mas estamos juntos assistindo a mesma mensagem, recebendo as mesmas palavras, e eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida. Eu quero pedir para que você possa também nos ajudar compartilhando o link dessa transmissão. Copie o link aí e envie aí rapidinho para um amigo no WhatsApp, para um familiar, para um conhecido, em algum grupo que você esteja, nos grupos da sua igreja. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ter o mesmo acesso e a mesma oportunidade que você está tendo de ouvir a mensagem. E isso é um trabalho missionário virtual, que hoje também nós podemos usar, a mídia ao nosso favor. Então, compartilhe e eu tenho certeza que você vai estar fazendo uma grande obra e contribuindo para o crescimento desse canal. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar nesta manhã. O texto é um texto conhecido e que tem um significado muito profundo, que está lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É muito importante esse texto de Efésios capítulo 4, verso 30, e é um texto que está em conformidade com o assunto que nós estamos ouvindo nessa semana. Então eu vou fazer uma oração, buscando a presença do nosso Deus, para que possamos estar atentos e receber a mensagem de salvação que nós vamos ouvir nesse momento. Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos te agradecer pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui, mesmo que seja virtualmente, para ouvir a mensagem de salvação, para ouvirmos um pouco mais da Tua verdade. Eu venho pedir, Pai, que o Senhor possa preparar os nossos corações, assim como prepara um solo para receber a semente, que o Senhor possa preparar o solo do nosso coração para receber a semente da verdade que vai ser depositada nesse momento. Que possamos estar prontos para ouvir a Tua palavra, que possamos estar prontos para seguir aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa transmissão, onde estiverem, que possam receber as suas bênçãos, que possam receber o teu refrigério, que possa sentir a tua presença, Pai. Abençoe também a mensagem que vamos ouvir, abençoe aquele que está responsável por trazer essa mensagem aos nossos corações e que possamos estar aptos para ouvir a mesma, em nome de Jesus. Amém. Antes de passarmos para a mensagem, eu quero incentivar você que está aí, fazendo os seus pedidos de oração e os seus agradecimentos. Então você que está nos assistindo, nos acompanhando, pode interagir aí no chat, trazendo os seus pedidos e ao final eu irei orar pelos pedidos de oração, eu irei orar pelos agradecimentos e também aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão também pode estar orando pelos pedidos de oração que você fizer. Então se você fizer um pedido, muitas vezes aquele irmão que está aí acompanhando também pode orar por você. Então, no chat você pode participar, interagir e fazer os seus pedidos de oração. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir a mensagem. E o tema que nós estamos aí acompanhando durante essa semana é o tema A Plenitude da Divindade, o Espírito Santo. Então, nós estamos compreendendo um pouco mais sobre a terceira pessoa da divindade, compreendendo um pouco mais sobre o Espírito Santo, a sua obra. Então vamos agora nesse momento abrir os nossos corações e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui
em mais um culto, em mais uma transmissão, em mais um dia de estudo para compreender a palavra de Deus. Eu fico feliz sempre pela oportunidade que Deus me concede de estar aqui, poder dirigir esse bate-papo. Agradeço muito a você que está aí. Eu acredito que vamos aprender muito com a palavra de Deus, assim como temos aprendido essa semana, que já está se findando. E também quero agradecer aqui a presença do Davi Paz Silva, pastor, que está aqui para nos ajudar e tecer aqui alguns comentários. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. E nós vamos hoje continuar o assunto, a plenitude da divindade. Estamos falando sobre o Espírito Santo, mas hoje, especificamente, nós vamos ver o tema Ele não perdoa quando erram. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre o perdão dos nossos pecados e sobre um pecado específico que é comentado na Bíblia, em que diz que não há perdão. Então nós vamos entender um pouco sobre isso e o pastor vai nos ajudar aqui na compreensão do assunto. E aí a primeira pergunta, pastor, que eu quero trazer para o irmão é que a palavra de Deus é clara em dizer que Deus perdoa todos os nossos pecados. Sem dúvida. Fala até que Ele transforma as nossas vidas, lança os nossos pecados para longe e fala até que ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlatas, né, serão brancos como a lã. Então fala de perdão completo e total. Mas mesmo assim há um texto na Bíblia que nos fala que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Certo. Então, como é como explicar esse texto e, ao mesmo tempo, como acontece esse tipo de pecado? De que forma acontece isso? Note bem, o ponto-chave, o ponto inicial que Jesus mencionou isto, Jesus estava fazendo bem para as pessoas. Ele deu todas as evidências que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, mas existia uma classe que rejeitava o Espírito Santo, rejeitava a obra de Cristo, né? E uma certa vez Jesus estava expulsando demônios e o poder do Espírito Santo se manifestou em Cristo de maneira muito evidente. E aqueles homens que estavam rejeitando a obra de Cristo falaram assim, olha, ele está expulsando demônio é pelo poder do demônio. Ele fala Beelzebu, né? Que é o maioral dos demônios. Então, eles cometeram um pecado ali. Primeiro, eles ofenderam a Cristo, não é? Mas o pior de tudo é que eles atribuíram a obra de Cristo a Satanás. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Entendi. Então, por exemplo, há pessoas que creram na verdade e falam assim, não, eu cria porque eu estava enganado, aquilo lá é tudo mentira, aquilo lá, entendeu? Entendi. Ele está começando a reagir contra o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é um pecado tão sutil e perigoso. O que é o pecado contra o Espírito Santo realmente? Quer dizer, no caso desses homens aqui, o Espírito Santo estava trabalhando no coração deles, convencendo-os que Jesus era o Salvador, era o Messias. Mas como eles esperavam um Messias militar, político, né? Que ia derrubar os romanos e tudo, eles não aceitaram a Jesus como Messias, porque Jesus era humilde, né? Era humilde, pobre. Ele veio morrer, veio sofrer. Não é isso que nós queremos. Bem, então eles começaram a atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Então, há uma explicação muito interessante, eu aconselharia que nossos irmãos lessem, no capítulo do Desejado, que se chama Quem são meus irmãos? Então, lá explica o seguinte, a luz vem às pessoas. Quando a pessoa rejeita um raio de luz, já começa o pecado contra o Espírito Santo. Então, ela resiste. Então, por exemplo, alguém diz assim, olha, isso aqui é pecado. Mas a pessoa gosta daquilo. Assim, não, eu não vou aceitar. Eu amo isso aqui. Ela resiste. Então, uma parte do pecado contra o Espírito Santo é a resistência à voz do Espírito Santo que quer te levar ao arrependimento. Agora, tem outra coisa mais interessante ainda, e até eu acho que a explicação do Espírito Santo é uma explicação profunda. Ela diz assim, por exemplo, eu falo alguma coisa para você influenciado por Satanás. Mas eu sei que eu estou errado. Só que por causa do meu orgulho, eu não reconheço. Eu disse, não, está errado, mas fica mal eu voltar atrás, né? Eu continuo repetindo aquilo. Aqui acontece um fato que é impressionante, assustador. O que eu falo não influencia só os outros, me influencia a minha própria mente. Por exemplo, temos uma pessoa no Brasil, um famoso político, que fala assim, olha, eu sou a pessoa mais honesta do mundo. Né?
E eu até acho que ele crê que é isso mesmo, que ele é honesto mesmo. Ele põe confiança nele. Põe confiança nele. E ele fica repetindo aquilo, ele acaba crendo naquilo. Então, essa explicação do desejado diz assim, uma pessoa impulsionada por Satanás solta uma frase aí, né? Ele sabe que não é verdade. Mas aí, por orgulho, ele não volta atrás. Ele continua repetindo, até que ele crê que está certo. E chega ao ponto de pecar contra o Espírito Santo. Então é por isso que a palavra de Deus diz assim, é perigoso emitir uma palavra de dúvida. É perigoso questionar a luz divina. E de toda palavra ociosa, os homens vão lhe dar conta no dia do juízo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás a obra de Deus, é falar coisas que a gente sabe que não é verdade e ficar repetindo. Aquela mentira que nós soltamos, ela tem um efeito na nossa própria mente. E de tanto repetir aquilo, seria assim um tipo de autolavagem cerebral, né? Autolavagem cerebral. A pessoa acaba crendo naquilo que é uma mentira, mas ele repetiu tantas vezes e não voltou atrás por causa do orgulho, que ele chega ao ponto de pecar contra o Espírito Santo. Então, irmão, isso se concretiza, esse pecado contra o Espírito Santo, ele se concretiza, pelo que eu entendo, é pela repetição ao longo do tempo, né? Porque uma pessoa simplesmente dizer assim, aquilo é obra de Satanás, sendo que é obra de Cristo, mas ele sabe que não é, não quer dizer que não há perdão para ele. O Espírito Santo ainda... Porque o Espírito Santo não abandona facilmente. Não abandona facilmente, não. O Espírito Santo atua. Mas o que eu entendi que o irmão falou é que conforme a pessoa vai repetindo esse comportamento, ela passa a crer naquela mentira. A mente vai ficando embotada para a compreensão da verdade, e por esta dureza ou por essas ações repetidas, a pessoa está bloqueando o meio pela qual ela teria acesso a Deus, que seria o Espírito Santo. Exatamente, ela bloqueia a obra do Espírito Santo. Quer dizer que, na realidade, eu diria assim, não é o Espírito Santo que abandona a pessoa. É a pessoa... É a pessoa que resiste à obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo já não tem acesso mais a ela. Que ela endureceu a consciência. Até ela diz assim, o desejado diz assim, o cometer pecado conhecido anula a obra do Espírito Santo. Que é uma coisa seguinte, todo pecado ofende a Deus, entristece o Espírito Santo. Todo pecado, qualquer um. Agora, pecado contra o Espírito Santo é outra coisa. Embora eu cometa um pecado e me arrependa, que eu tenha a possibilidade de conversão, mas se eu insisto em resistir ao arrependimento, eu estou impedindo a obra do Espírito Santo. Eu estou me endurecendo, eu estou cauterizando a minha própria consciência. Dando um exemplo, irmão Davi, eu entendo que, e você que está em casa também pode acompanhar, esse pecado contra o Espírito Santo, eu entendo que é como se fosse um cano jorrando água para que você possa beber, mas lá no meio desse cano você coloca um empecilho e aí a água sai um pouquinho mais fraca. Depois você coloca outro empecilho, outro até que bloqueia o cano e você fica sem água. Então eu entendo que isso seria o pecado contra o Espírito Santo. A gente vai bloqueando, a pessoa vai bloqueando os meios pela qual o Espírito Santo nos alcança, até o momento que não mais ouve a voz e não há mais esse arrependimento. Não mais, ele não sente mais. Ou essa mudança, né? Ele fica neutralizado. Até eu gostaria de mencionar também, irmão, o seguinte, alguém pergunta assim, quando que o nome da pessoa é tirado do livro da vida? Porque às vezes nós pensamos assim, quando a pessoa é batizada, o nome é escrito, quando a pessoa é excluída, o nome sai. Não é assim. Deus não trabalha dessa maneira, né? Quando a pessoa crê em Jesus, o nome é escrito no livro da vida. Não é? Agora, quando que é tirado? Então, há pessoas que o Espírito Santo trabalha aí 10, 20, 30 anos, continua trabalhando tudo, né? Agora, quando a pessoa resiste à voz de Deus e chega a pecar contra o Espírito Santo, aí o nome é tirado do livro da vida. Então é um pecado horrível, né? Um pecado fatal. Entendi. Embora o problema é que ele é imperceptível e lento. Lento. Aí quando a pessoa chega ao ponto de pecar contra o Espírito Santo, aí não tem mais esperança. Aí diz lá no Patriarca 326, que então o nome é removido do livro da vida e a pessoa é votada à destruição.
Bom, Davi, a gente sempre tem a compreensão de que esse nome ser removido do livro da vida e a pessoa ser tido como perdida, a gente sempre tem esse pensamento de que isso ocorre quando houver o fechamento da porta da graça ou no momento em que a pessoa desceu ao pó, à sepultura, né? É possível, tem como a gente afirmar que é possível que mesmo que uma pessoa esteja viva nessa terra, a porta da graça ainda está aberta, há ainda oportunidade de salvação, mas essa pessoa, pelo seu proceder, ela já está... Ela se fecha, né? A gente pode dizer que ela já está excluída da oportunidade de salvação? Olha... A gente consegue afirmar alguma coisa a respeito disso ou não? Olha, eu acho perigoso a gente julgar, né? Uhum. Julgar as pessoas. Mas há evidências. Por exemplo, o caso de Judas é muito claro, não é? Uhum. Até eu estava comentando com uma pessoa ontem a diferença do pecado de Judas para o de Pedro. Os dois traíram, né? Os dois traíram, mas parece que é a mesma coisa, mas não é. Uhum. Pedro, ele caiu por fraqueza, confiança própria. Uhum. Qual era a intenção dele? Eu disse, olha, senhor, ainda que todos te abandonem, eu vou até o fim, até a morte. Ele era um sincero enganado, Sincero enganado, consigo mesmo, né? Eu creio que a intenção dele era boa, mas ele não se conhecia, que o Espírito Santo explica, né? Uhum. Ele não se conhecia a si mesmo, e na hora da prova ele negou, né? Agora, o pecado de Judas foi planejado. Ele arquitetou o plano. E ele foi negociar com os inimigos, vender a Jesus por 30 moedas de prata. Foi um pecado planejado, deliberado. Mas mesmo assim, durante o lava-pés, a inspiração diz que quando Jesus lavou os pés de Judas, diz que Judas estremeceu com o desejo de se arrepender e confessar o pecado. Mas o orgulho não deixou. Assim, não, se Jesus está lavando meus pés, não pode ser o Messias. Então ali a Espírito Santo diz que foi a última oportunidade dele. É como se ele chegasse pertinho, né, da salvação, de se entregar, de se arrepender. Né? Então ali ele pecou contra o Espírito Santo. Ali terminou a graça para ele. Quer dizer, tem o fechamento da porta da graça geral, mas tem o fechamento da porta da graça para indivíduos também. O caso de Saul, não é? O caso de Judas e outras pessoas. Muito bem. Lamentavelmente, é uma coisa terrível, né? Mas é possível que uma pessoa em vida rejeite o Espírito Santo e tenha a graça fechada para ele. Muito bem. Isso aí é importante para que a gente possa compreender, para que a gente possa meditar e, ao mesmo tempo, analisar, né, nossa vida diante de Deus. Às vezes a gente pode cair no pensamento, irmão Davi, de que para mim, para o irmão, para os demais que estão nos acompanhando, que eu creio que muitos que nos acompanham cristãos, conhecem a mensagem, às vezes a gente cai num perigo de que achar que está tudo bem, de que não precisa mais haver mudança, haver mais entrega, e aí às vezes a gente vai vivendo uma vida assim simples, né? E embora a gente fale, não, eu creio no Espírito Santo, embora às vezes a gente não atribui a obra do Espírito Santo a Satanás, mas às vezes a gente pode estar vivendo numa situação uma situação perigosa em que ao fechar a porta da graça, às vezes a gente pode não estar pronto, né? Agora, existem doutrinas perigosas também. Uma vez estava conversando com uma pessoa, um sacerdote católico, e ele disse, não, Deus é bom, ele vai salvar todo mundo. Vai dar um jeitinho. Então a pessoa, não, eu posso viver no pecado, que não tem problema, que no fim Deus vai me salvar. Até uma vez, irmãos, eu encontrei com um amigo que havia abandonado a verdade, né? Eu estava viajando no exterior, encontrei esse amigo no avião. Engraçado que ele sentou junto comigo. Aí ele falou assim, eu falei assim, rapaz, você precisa voltar para Deus e tudo. Já dá, eu vou fazer igual ladrão na cruz. No último momento eu vou... Olha o perigo aí, né? Eu falei, mas você sabe quando é o último momento? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Então, existem doutrinas perigosas que dizem assim, não, Deus é bom e vai salvar todos. É verdade que Deus é bom e quer salvar todos, mas Ele não vai salvar ninguém contra a própria vontade. E elegeu todos para ser salvo. Ele quer salvar todas as pessoas. Pedro diz assim, ele quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, né? Quer que todos se salvem. Com certeza. Agora, irmão, para fechar aqui esse bate-papo, é uma pergunta simples, né? Devo pedir perdão por atacado ou eu preciso confessar cada pecado que eu lembro? Sabe o que acontece? Se eu chego na oração e falo, Senhor, perdoa meus pecados. Mas que pecado? Eu estou consciente do pecado? Então, não pode ser uma coisa formal. Quer dizer, toda noite, antes de dormir, eu devo fazer uma autoanálise, né? Em que eu pequei hoje? E eu devo estar consciente do que eu estou pedindo perdão. Perdão por atacados? Não, me perdoa. Mas que pecado você cometeu? Não, nem sei que pecado eu cometi.
Dizer que fica uma formalidade, né? Eu preciso estar consciente, é um autoexame que o Espírito Santo me ajuda a fazer, eu me conscientizo do meu pecado, eu o confesso para Deus e peço perdão. Então, o pecado deve ser mencionado, reconhecido. Com certeza. Né? E aí, irmão, para a gente fechar aqui essa semana e fechar esse assunto da plenitude da divindade, eu queria saber que conselho o irmão daria para aqueles que estão nos assistindo, né, olhando ali para a câmera, que conselho o irmão daria para as pessoas diante desse assunto, diante da obra do Espírito Santo? O que o irmão deixa aí para o pessoal que nos acompanha aí? O irmão pode direcionar para o pessoal aí. Interessante que a Bíblia fala de submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Né? Eu não posso resistir ao diabo sem primeiro me submeter a Deus. Porque eu devo reconhecer, honestamente, que o diabo é mais forte que eu. Só que Jesus é muito mais forte que o diabo. Com certeza. Então, quando eu me uno a Cristo, eu estou recebendo o poder para resistir ao diabo. Agora, outra coisa, fugir do pecado. Fugir da tentação. Lá, o Pitchford diz assim, ao mesmo tempo que oramos assim, livre-nos da tentação, devemos fugir da tentação o quanto possível. Às vezes nós brincamos com o pecado, né? Não, eu sou forte, Não, não somos fortes, não. Nós só somos fortes com Cristo. E se eu estou com Cristo, eu não vou brincar com o pecado. Com certeza. Então, queridos, nós acabamos aí de ouvir o tema de hoje, que é o pecado contra o Espírito Santo. Nós entendemos um pouco sobre isso e, ao mesmo tempo, como ele nos perdoa, nos ampara. E estamos aqui ao fim dessa série, que é a plenitude da divindade, onde nós podemos compreender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que está aí que eu aprendi bastante coisa, pude aprender muita coisa ao estudar aqui um pouquinho com o irmão Davi, e eu queria saber, você que está aí nos assistindo, durante essa semana você acompanhou todas as séries? Você aprendeu? O que você aprendeu aí? Comenta para a gente o que você conseguiu pegar, o que você conseguiu aí adquirir de conhecimento, conforme nós estudamos aqui a palavra de Deus. Agradeço muito a você por ter assistido aqui conosco. Deus abençoe a sua sexta-feira. E eu tenho certeza que esse conhecimento que nós divulgamos aqui vai ficar guardado em nossos corações. E agradeço o irmão Davi por todos esses dias, irmão Davi, e por essa série que o irmão trouxe aqui para a gente. Olha, é uma grande bênção para mim, viu? Uma grande bênção para mim. Porque sempre que alguém me faz uma pergunta, eu tenho de pesquisar, né? Claro. Eu sou o primeiro a aprender. Agora, só um detalhe que quero dizer mais, é o seguinte: todo pecado entristece a Deus. É isso que a gente precisa ter noção, né? Todo pecado entristece a Deus. Para não ficar com o pensamento de que tem pecadinho que Deus releva. Não, todo pecado causa tristeza ao Espírito Santo, ao Pai e aos Filhos. Né? Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida e que esse conhecimento, essa verdade possa ficar no seu coração. E estamos despedidos até segunda-feira, até domingo, onde vai continuar aqui outros temas, outros assuntos, e eu tenho certeza que vai ser de bom crescimento espiritual para a sua vida. Até mais. Tchau, tchau. Muito bem, irmãos, nós acabamos aí de ouvir uma mensagem muito importante, falando sobre a plenitude da divindade, sobre o Espírito Santo. É importante compreender um pouco mais sobre a divindade e esclarecer muitas dúvidas que às vezes surgem em nossa mente a respeito de temas como esse, a respeito de assuntos tão importantes que está na Bíblia, mas às vezes acaba passando um pouco despercebidos, né? Então agradecemos a essa mensagem por ter assim nos esclarecido um pouco mais e aumentado o nosso conhecimento. Que Deus seja louvado e exaltado pela mensagem que tivemos. E que durante esse dia nós possamos pensar mais sobre esse assunto, e que você possa meditar sobre esse tema, estudar mais sobre esse tema, para que você possa ter uma compreensão não só para você, mas também para que você possa passar para outras pessoas também. Eu quero, nesse momento, incentivar você, que está aí assistindo a nossa transmissão, a dar uma olhada aí nos pedidos do chat. Dá uma olhadinha aí nos pedidos, dá uma olhadinha aí nos agradecimentos que o pessoal fez. E o nosso incentivo é que durante esse final de semana, que você possa orar pelos pedidos de oração aí do chat. Nós queremos não apenas fazer uma oração aqui, não apenas
eu estar orando pelos pedidos que vocês fizeram, mas nós queremos incentivar você, que assiste a nossa transmissão, a orar pelos pedidos de oração que são feitos, que são colocados aí no chat. Então, dê uma olhadinha nos pedidos, nos agradecimentos, selecione aí 1, 2, 3 pessoas e ore durante esse final de semana para que essas pessoas possam receber a bênção que está precisando ou a intervenção divina que muitas estão precisando na sua vida ou na vida de algum familiar. Eu quero fazer uma oração nesse momento, mas antes de orar, lembrei aqui, eu quero pedir para que você confira se você está inscrito em nosso canal. Às vezes acontece aí algum imprevisto que você achou que se inscreveu ou se inscreveu e de repente olhou, não está inscrito, então confere, se inscreva no canal. Deixe o seu like na nossa transmissão, porque isso dá relevância ao nosso conteúdo na plataforma e o Instagram, o algoritmo vai entregar para mais pessoas. E também veja se você ativou o sininho aí, onde você ativa e aí você recebe a notificação quando uma transmissão for ao ar ou quando colocarmos algum vídeo aqui no canal. Faça isso e você vai estar nos ajudando bastante aqui do canal Aspa Online. Eu irei fazer uma oração nesse momento em prol dos pedidos de oração e dos agradecimentos. Senhor, nosso Deus, querido Pai, venho te agradecer imensamente por essa transmissão e por esta oportunidade que o Senhor nos concede de termos aqui este momento de devoção e de comunhão, onde estudamos e compreendemos mais a Tua Palavra. Que o Senhor possa fazer com que esta mensagem fique guardada em nossos corações e que possamos assimilar esta verdade e colocar em prática, Pai, todo o conhecimento que recebemos aqui nesta manhã. Nos dê a compreensão da Tua mensagem para que possamos não apenas viver, não apenas colocar em prática na nossa vida, mas também levar a outros que estão precisando, que estão necessitados desse conhecimento, Pai. Que o Senhor possa também receber cada pedido de oração e cada agradecimento que foi feito aqui. Que todos que necessitam, Pai, do Teu apoio, da Tua intervenção, que estão necessitando de alguma ajuda específica para algo na sua vida, na sua família, que o Senhor possa intervir apresentando a melhor solução, porque assim nós cremos que o Senhor tem o melhor para nos oferecer, Pai. Esteja conosco nessa sexta-feira, nesse dia de preparação, e nos dê a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu quero imensamente agradecer a você que assistiu a nossa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus possa te abençoar por você ter separado esse tempo para buscar esse momento de comunhão, de devoção ao nosso Deus. Uma boa sexta-feira para você, de trabalho, de atividade, de afazeres, né? Que essa preparação, que esse dia de preparação seja uma bênção na sua vida. E nós estaremos de volta aqui domingo às 6:30 da manhã. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Firme frente de ti, Senhor, preciso sempre em tudo aqui, ó, dá-me a tua bênção, confio em ti. Preciso, ó Deus, de ti, meu Salvador.